Está começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou o Thiago Menezes e já dou aquele salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago. Salve, galera. Tudo tranquilo? Hoje a Tudo gente está aqui bem? com a nossa Hoje, convidada. hoje temos uma convidada super especial, a Bruna Brandão. Ela é graduada em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ela fez o mestrado em Fisioterapia também pela Unesp. Ela é doutora em Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, com estágio no exterior na Universidade de Copenhague. E desde 2017 ela está fazendo seu estágio de pós-doutorado no Joslin Diabetes Center, que é um estudo de pesquisa associado à Harvard Medical School. Bruna, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui com a gente, e eu já deixo aqui a nossa primeira pergunta. O que é ciência? Bom, obrigado pelo convite, Thiago e Márcio. Muito legal poder estar aqui falando com vocês, discutindo um pouco de ciência, que é tão importante. Muito legal o canal de vocês também. E quem estiver assistindo aí, ó, dá aquele like, segue o canal, curte aí, que é muito importante. Bom, o que é ciência para mim, né? Quando eu comecei a fazer pesquisa, eu tinha me feito essa pergunta e eu acho que a resposta variou um pouco durante os anos, mas hoje o meu entendimento de ciência ciência é basicamente um instrumento que a gente usa para entender os fenômenos que eu diria naturais, por exemplo, entender o que acontece no universo, tanto do aspecto biológico, quanto do aspecto social, quanto do aspecto matemático. Então a gente tem uma pergunta e aí utiliza da ciência para poder, e dos métodos científicos, né, para poder responder o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo à nossa volta. Né? Então, basicamente, é a ferramenta para desvendar o universo. Legal. E usando essas ferramentas, recentemente, você e o grupo de pesquisa que você faz parte publicaram um belo artigo numa excelente revista. Inclusive, recebo os nossos cumprimentos. E você hoje vai falar um pouquinho sobre esse artigo com a gente, né? Exatamente. Foi um artigo que eu desenvolvi no laboratório, principalmente no laboratório do professor Marcelo Mori, durante o meu doutorado. E aí, com a colaboração de várias pessoas, inclusive eu divido a autoria com um dos meus colegas de trabalho, o Soren, que é um dinamarquês que hoje ele está na Austrália, no laboratório do David James. E aí a gente se juntou e conseguiu publicar esse trabalho aí. Bom, esse é o título, basicamente, da minha apresentação. Eu vou falar aqui hoje para vocês um pouquinho sobre a importância de ICER e microRNAs. Eu vou discutir o que são essas duas moléculas com o passar da minha apresentação e qual a importância dessas dessas moléculas no tecido adiposo e como elas são importantes para a adaptação metabólica do exercício físico aeróbio. Bom, só para a gente falar um pouquinho aqui dos efeitos mais superficiais, eu diria, do exercício físico aeróbio no tecido adiposo, eu posso dividir eles em dois. Nós temos os efeitos que a gente chama de agudos, né, que acontecem durante a execução do exercício, que seriam a quebra e a ressíntese de triglicerídeos. Isso é uma parte muito interessante, porque quebrar e sintetizar triglicerídeos são vias metabólicas opostas, e elas acontecem ao mesmo tempo quando o tecido adiposo sofre um estímulo de lipólise, né? Isso é importante porque o tecido adiposo, ele é uma célula que vai acumular bastante energia em forma de triglicerídeos, que vão ser quebrados em forma de ácidos graxos de glicerol, e esses ácidos graxos vão para a corrente sanguínea. Só que se não tiver um mecanismo para prevenir que todos os triglicerídeos sejam quebrados e removidos do tecido adiposo, o tecido adiposo pode ser induzido à apoptose. Então, o que acontece? Para prevenir a exaustão do adipócito, uma parcela do que é liberado na corrente sanguínea volta para o tecido adiposo e é ressintetizado em forma de triglicerídeos. Então, fica eu diria, essas duas vias, uma fornecendo energia e a outra ressintetizando esses triglicerídeos para que o tecido adipócito não se esvazie. E aí a gente também tem a secreção de moléculas sinalizadoras, né? E mais recentemente um artigo publicado aqui pelo laboratório da professora Lauren Goodyear
mostrando que o TGF-beta é uma molécula que ela é liberada pelo tecido adiposo e ela sinaliza no tecido muscular e aumenta a captação de glicose. Mostrando mais uma vez, né, entre outros estudos que a gente vê, essa comunicação entre tecido adiposo e músculo. E aí a gente vê também os efeitos crônicos, né, que acontecem após várias sessões de exercício. Que aqui eu posso citar, por exemplo, a diminuição do tamanho do adipócito e o aumento da plasticidade metabólica. E isso inclui, como eu mencionei anteriormente, a quebra e ressíntese de triglicerídeos. Então, o seu tecido adiposo ele fica tanto mais potente em fornecer energia quanto em ressintetizar essa energia. Então, a plasticidade entre lipogênese e lipólise, ela fica aumentada. Além disso, a gente tem outro fenômeno, né, que a gente chama de browning, que quando a gente olha nos adipócitos, a gente vê que existem adipócitos classicamente brancos e adipócitos classicamente marrons, que são os adipócitos que gastam mais energia, expressam CP1. E aí o exercício, ele pega a gordura que é classicamente, né, branca, e ele tem essa capacidade de aumentar a quantidade de mitocôndria nesse tecido adiposo branco, consequentemente aumentando a quantidade de CP1, deixando o tecido adiposo que a gente chama com um aspecto mais bege, né? Ele não é nem branco nem marrom, ele tá ali, é um tecido intermediário que também é muito potente em gerar energia, muito potente na lipólise e na lipogênese. E aí, para que tudo isso aconteça, né, a gente precisa ter um controle muito refinado, controle molecular dentro da célula muito refinado. E uma das formas que as células, no geral, encontram para ter esse ajuste gênico e proteico refinado é via o processamento de microRNAs. Então, o que acontece? Basicamente, a gente tem a célula aqui, o espaço extracelular, citoplasma e núcleo. A gente tem o que a gente chama aqui do dogma da biologia molecular, né, que é o DNA se transformando em RNA, e isso, consequentemente, vai se transformar em proteína. E até um bom tempo atrás, a gente achava que isso era a única forma que as células se comportavam, do DNA até a proteína. Porém, lá pela década de 90, a gente observou que, não, existem, entre outras moléculas, precursores de RNA que não codificam para a proteína. E no caso, aqui a gente vai falar dos microRNAs, que são RNAs pequenos. Então, basicamente, eles são transcritos no núcleo, assim como os RNAs mensageiros. Eles são transcritos em formato que a gente chama de hairpin, né, que aqui é esse formato de grampo, né. Dentro do núcleo a gente tem vários grampos juntos, e aí tem algumas proteínas que processam esses grampos, separando eles. Então aí grampos individuais são exportados para o citoplasma e são chamados primicroRNAs, que são os precursores. E aí nós temos a dicer, que eu mencionei no título da minha apresentação, que é a proteína que vai fazer o quê? Ela vai cortar esse loopzinho aqui, né, essa curvinha que a gente tem aqui nesse grampinho, e também vai cortar essas perninhas menores aqui do precursor. E aí agora, então, a gente tem um microRNA de fita dupla, onde, na maioria das vezes, mas não sempre, uma das fitas vai ser degradada, mas hoje a gente tem evidências de que as duas fitas ajudam na regulação gênica, e uma outra fita, ela vai ser incorporada num complexo proteico, chamado de complexo RISC. Dentro desse complexo, tem uma das principais proteínas, que é a argonauta 2, e aí esse complexo vai direcionar o microRNA para o RNA mensageiro-alvo. Esse microRNA vai se ligar na parte que a gente chama de não traduzida, né, que é a parte UTR, e aí duas coisas podem acontecer. Questão da tradução, então você não tem proteína, mas o RNA está intacto, a tradução está inibida, ou, dependendo de como é o pareamento, você também tem a degradação do RNA mensageiro, em que ambas as situações vão resultar na diminuição daquela proteína. Então, além do controle gênico eventualmente ser feito pelo aumento ou diminuição do RNA mensageiro, a gente também tem os microRNAs que vêm para controlar a tradução de proteínas. Então, uma vez que o exercício causa essa perturbação no adipócito, e microRNAs, juntamente com o dicer, que é a proteína que processa os microRNAs, atua no refinamento, né, no ajuste fino do controle gênico da célula, a gente hipotetizou que possivelmente dicer e microRNAs no tecido adiposo seriam necessários para as adaptações metabólicas induzidas pelo exercício físico. Então, para trabalhar em cima dessa hipótese, a nossa primeira pergunta foi se o exercício, de alguma forma, né, regula dicer no tecido adiposo. Então, o que a gente fez? Pegamos animais, Black Six, né, camundongos,
separamos em 2 grupos, um sedentário e um exercitado. A gente colocou eles para treinar, nesse caso aqui, 8 semanas. Nós fizemos um teste de velocidade máxima para prescrever a intensidade. Nem todo animal, mesmo sedentário, sem treinar, eles vão correr na mesma velocidade. Então, a gente faz isso para colocar todo mundo no 60%. E aí, eles correram 1 hora por dia, 5 dias por semana, por 8 semanas. E aí, a gente sacrificou esses bichos 24 horas depois da última sessão de exercício, para tentar evitar um efeito agudo da última sessão, né? Então, a gente esperou 24 horas. E aí, aqui a gente tem os dados de Western blot, mostrando que no tecido adiposo epididimal, Dicer aumenta aproximadamente umas 3 vezes, né, depois de 8 semanas de exercício. A gente vê também esse aumento no tecido adiposo subcutâneo, aqui, quase 2 vezes. E a gente vê um drástico aumento no tecido adiposo marrom. E a gente ficou muito feliz, né? Porque na época o Marcelo, ele começou a estudar o animal nocaute para Dicer no paradigma da restrição calórica. Ele vê que restrição aumenta a Dicer no tecido adiposo. E aí a gente resolveu se perguntar se exercício também tinha o mesmo efeito. E aí a gente observou que sim, né? E aí a gente começou a se perguntar qual seria o possível mecanismo para que o exercício aumentasse Dicer no tecido adiposo. Obviamente, a gente também tentou validar isso em seres humanos, então a gente pegou aí, em colaboração com o pessoal da Dinamarca, nós pegamos homens sedentários e colocamos eles para treinar e fizemos o que a gente chama de High Intensity Interval Training, né? Dessa vez a gente fez na bicicleta, onde eles ficaram pedalando por 1 minuto e descansavam por 30 segundos. Esse protocolo foi feito 3 vezes por semana e por 6 semanas. E aí a gente foi lá, coletou o tecido adiposo subcutâneo e avaliou a expressão de Dicer pré e pós-treinamento. E aí a gente observa que isso a gente também fez tanto em indivíduos novos quanto em indivíduos mais idosos, né, de 60 anos para cima. Então você pode ver aqui que a gente corrigiu pelo basal. Então, na linha preta, que são os indivíduos jovens, a gente vê um aumento de aproximadamente por volta de 15 a 25 vezes em alguns indivíduos, né, a expressão de Dicer após o exercício. A gente vê numa menor magnitude, mas também a gente vê esse aumento em pessoas mais velhas, né? E isso é importante porque resultados preliminares publicados pelo professor Marcelo mostra que com o envelhecimento, o Dicer diminui no tecido adiposo e, consequentemente, os microRNAs. E isso está associado com várias doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, é importante que a gente consiga encontrar uma intervenção que aumente Dicer, independente da idade, né? E aqui a gente vê que o exercício gera esse efeito, tanto em indivíduos jovens quanto em indivíduos mais velhos, né? Então, mais uma vez mostrando e validando o efeito do exercício em Dicer no tecido adiposo. Então, nosso próximo passo foi tentar entender o mecanismo, e aí a gente basicamente pensou que possivelmente a MPK seria um fator. E por quê, né? A MPK é uma proteína que é um sensor energético da célula. Todas as vezes que você tem baixa de ATP na célula, você ativa a MPK. Ela é muito ativada no músculo, ela aumenta a captação de glicose, ela aumenta a oxidação de substratos, tudo para aumentar a produção de ATP para a célula. E como isso funciona no tecido adiposo? Bom, basicamente, quando você faz exercício, você causa lipólise, e aí, como eu tinha mencionado anteriormente, isso vai liberar as graxas na circulação, que vai ser captado, por exemplo, pelo músculo que está praticando o exercício. Uma outra parte, e aí a literatura diz aproximadamente 50% do que é liberado é recaptado pelo adipócito, reesterificado e transformado em triglicéridos novamente, e isso, né, passa pelo processo de lipólise, então fica esse loop de secreção e recaptação. A lipólise por si só, ela não gasta energia, mas o processo de reesterificação gasta energia. E por gastar energia, você aumenta a sua taxa AMP-ATP e você ativa a MPK. E aí, por causa disso, a gente hipotetizou que talvez a MPK pudesse ser um dos fatores que estivesse regulando Dicer no tecido adiposo. Então, qual foi a nossa primeira estratégia? Bom, a gente pegou células pré-adipostos, né? Controles e pré-adipostos que a gente tratou com um shRNA para a MPK. Então, a gente silenciou, a gente fez um knockdown de MPK. E aí a gente tratou as células com isoproterenol, que é um ativador adrenérgico, na intenção de mimetizar os efeitos do exercício. E aí depois a gente fez um time course, tratou essas células com isoproterenol e avaliou tanto a atividade da MPK quanto a abundância de Dicer.
e é isso aqui que a gente encontra. Então, basicamente, o que a gente tem aqui em azul, na linha cheia, é a fosforilação de AMPK através do tempo. Então, a gente tem aqui tratamento com isoproterenol no basal, 1 hora depois, 2 horas, e assim por diante, até 24 horas. E aqui a gente tem a abundância da proteína, né? Então, você vê que depois que você trata essa aula com isoproterenol, você tem um aumento de 4 vezes da fosforilação da AMPK, isso se mantém por algumas horas, depois volta aos níveis basais, o que é esperado. Esse tratamento com isoproterenol, ele é agudo ou você vai fazendo alguns outros tratamentos? Não, é agudo. Eu diferenciei as células, depois da diferenciação, eu coloco o isoproterenol e vou coletando as células de acordo com o tanto de horas que eu quero tratar, né? Então, é um tratamento único, né? Então, por exemplo, eu coloco o de 24 horas, eu coloquei o isoproterenol hoje e coloquei as células no outro dia. E é interessante que, assim, mesmo as células tratadas com isoproterenol por 24 horas, a MPK ela é ativada no começo e depois volta aos níveis basais. Você não fica com a ativação. E HSL também, que é uma proteína da lipólise, você vê que ela tem o mesmo comportamento da MPK. Então, você tem essa ativação da lipólise, tem a ativação da MPK, mas a célula volta aos níveis basais depois de algumas horas, né? E isso pode ser também pela degradação do isoproterenol, que ele não está mais funcionando. Então, a gente não aqui eu não saberia te dizer qual é o fator específico, se é o isoproterenol que não funciona mais, ou se realmente é só uma sinalização inicial da célula e depois ela entende que ela não precisa mais dessas proteínas ativadas, né? Pelo fato dele não ser sustentado, eu poderia fazer uma comparação que isso seria um exercício agudo e não aquele exercício sustentado? Poderia fazer uma comparação assim? Na verdade é isso, acho que seria basicamente isso. Vamos supor que aqui, por exemplo, assim, 1 hora aqui é durante a sua sessão de exercício. De 0 a 1 hora seria durante a sua sessão de exercício, né? E aí, ainda depois que você para, né, você não vai desligar a maquinaria de uma vez. Então, a sinalização vai sendo desligada com o passar do tempo, conforme você vai entrando em repouso, né? A gente fez 8 semanas de exercício, mas a gente vê também que com 3 dias de exercício só, a gente já aumenta a DICER, pelo menos no tecido adiposo subcutâneo. E é interessante que, se você compara 3 dias de exercício com 8 semanas, olhando só para o tecido adiposo subcutâneo, a magnitude de aumento é a mesma. Então, no tecido adiposo subcutâneo, pelo menos, isso acontece muito cedo no exercício. 3 dias já aumenta por volta de 2 a 3 vezes, DICER, e com 8 semanas o aumento é o mesmo. Então, a gente acredita que o aumento aconteça no comecinho e aí ele é mantido conforme você vai mantendo o exercício. É claro que para tecido adiposo epididimal e tecido adiposo marrom, isso vem mais tardiamente, mas no subcutâneo 3 dias já é suficiente para a gente ver esse aumento. E aí aqui a gente vê que esse experimento eu gostei bastante, que você vê um time course bem dependente da MPK quando você fala em relação a DICER, porque DICER começa a aumentar depois de 2 horas, aumenta, o pico é 4 horas, e aí depois também começa a voltar aos níveis basais, né? E aí aqui embaixo a gente tem as células que são knockouts para MPK, né? Knockdown para MPK. Para começar, só o fato de você não ter a MPK, independente do tratamento com isoproterenol, você já vê que não tem DICER aqui, né? E aí a fosforilação da MPK também está diminuída. E aí, conforme a gente vai tratando com isoproterenol, a célula não responde nem para a fosforilação de MPK, porque você não tem, né, a proteína, e também DICER não responde, né? Você não vai ver esse aumento. Bruna, a DICER aumenta em alguns tecidos adiposos e tudo. Vocês chegaram a ver, ou em algum trabalho que vocês usaram como referência, a DICER, na verdade, de alguma forma, ela vai para o plasma? Tem um paper que mostra que DICER pode estar dentro de exossomos. Exossomos vindo de células do câncer. Mas, assim, de todas as coisas que eu tenho feito aqui de exossomos, que a gente trabalha, né, no laboratório do Ron também, e conversando com o Marcelo, a gente já fez proteômica de exossomos aqui, de 5 linhagens de células diferentes, e DICER nunca estava lá. Então, assim, isso não quer dizer que ela nunca vá, né? Mas a gente não trabalha pensando na hipótese de que DICER está indo para o plasma, né, numa situação que não seja de câncer, por exemplo, e tendo algum efeito em outros tecidos. Mas, né, eu acho que talvez a gente não tenha investigado o suficiente para poder encontrar, né? Eu diria que em células de câncer, com célula de câncer, tudo é possível, né? Então, existem...
na verdade, um paper que mostra que ela é secretada, mas até o momento que a gente sabe, nessa situação de exercício, não. A gente não encontrou DICER no a plasma. gente até apresentou um artigo recentemente aqui no nosso canal, e era um paper Vai que estar ele fazia. linkado aqui, ó. Vamos deixar o link passando. E eles faziam um modelo parecido assim de treinamento com animais jovens, idosos, enfim, eles faziam algumas comparações e, resumidamente, eles pegavam plasma de animais exercitados, transferiam para animais sedentários, e eles tinham um ganho de memória, porque eles identificaram ali por uma proteômica do soro um fator, que era uma proteína que conseguia atravessar a barreira hematocefálica e ela conseguia chegar em núcleos cerebrais que estão vinculados à memória. E aí me ocorreu aqui a possibilidade da DICER estar também ser um fator circulante que possa trazer algum benefício pensando nesse mesmo design aí de transferência de soro. O que pode acontecer, às vezes, não necessariamente DICER, né, mas os microRNAs são processados por DICER, e aí pode ser microRNA vindo de N tecidos, músculo ou tecido adiposo, né, que pode, talvez, ir para o cérebro e ir lá regular a expressão de proteínas, né. O que a gente vê, assim, das proteômicas que eu tenho visto de exossomos, pelo menos, né, porque aí a gente está considerando só uma vesícula, não está considerando tudo que está secretado no soro. São proteínas, a maioria do que eu tenho percebido, assim, são proteínas pequenas, que estão em exossomos. DICER, por exemplo, é por volta de 220 kilodalton. Nossa, grande. Então, assim, e eu não sei quanto estável ela seria livre na circulação, né? Então, a gente particularmente nunca encontrou, na verdade, a gente nunca testou DICER no soro, particularmente no nosso trabalho, eu acho que, não sei se o Marcelo, o laboratório dele, já fez alguma coisa relacionada com DICER no soro, mas é uma possibilidade, eu não sei se acontece no exercício, né? Mas beleza. eu sou do tipo que não, assim, para mim as coisas são possíveis e a gente só não sabe porque a gente ainda não testou. Bruno, só uma... Te interromper mais uma última vez, mas aproveitar que está nessa figura. Você falou que viu o aumento de DICER no tecido adiposo, tanto agudo, então, que seria esses 3 dias de treino, quanto depois de 8 semanas. Qual foi o tempo que que vocês avaliaram depois da última sessão de treino depois de 8 semanas? Porque depois de 3 dias foram algumas horas, certo? Aí depois de 8 semanas foram também depois de algumas horas? Isso. Aí como se diferencia que o efeito depois de 8 semanas e não da última sessão de treino? Já que o aumento foi bem parecido, assim, né? Eu fiquei meio que questionando isso. Não, faz todo sentido. Assim, a gente fez 24 horas depois. Você pode ver que aqui, pelo menos nessa parte in vitro, DICER meio que volta para os níveis basais, né? Assim, tá um pouco mais alto que o tempo zero, mas não tem diferença estatística, né? Então a gente acredita que existe mesmo essa onda de aumento e diminuição. Até porque quando a gente imagina que quando o DICER aumenta, ela processa certos microRNAs que são importantes para aquele momento, e aí ela, né, degradada e para acessar o processamento daqueles microRNAs específicos para aquele momento. Em relação ao que a gente fez 24 horas depois, possivelmente, 24 horas após, você não elimina todos os efeitos agudos, eu diria, do exercício. Talvez se a gente tivesse feito 48, 72 horas, fosse mais limpo de algum efeito agudo do exercício. Então, fica difícil, assim, discriminar se realmente tem ou não algum efeito agudo ali 24 horas após, né? Quando a gente fez os 3 dias e sacrificou 4 horas após, a ideia era mimetizar basicamente o que a gente viu in vitro. Então, a gente queria ver se a gente conseguia um efeito mais agudo, a gente ficou com receio de fazer uma sessão só e talvez não ser suficiente. Então, a gente decidiu, assim, por empirismo mesmo, vamos fazer 3 dias e ver o que acontece, e a gente sacrifica 4 horas depois para poder tentar mimetizar o que está, assim, por empirismo não, né? A gente tinha alguns dados biológicos que sugeriam que talvez isso acontecesse. A gente só queria garantir de fato. E aí a gente fez 4 horas depois, exatamente para pegar esse efeito aqui que a gente viu in vitro, e a gente conseguiu, né? Então, eu diria para você que é difícil discriminar que não tem um efeito agudo da última sessão após 24 horas. Mas bastante coisa 24 horas após volta ao estado, né? Eu diria basal, assim, né? Volta à calma, né?
Até porque esse exercício foi feito em esteira, é 1 hora, é bem diferente do exercício que a gente faz, por exemplo, na rodinha, né? Que o animal fica ali e chega a correr 6 quilômetros por noite. Nesse em esteira não dá nem 1 quilômetro, né? Então, por mais que seja um insulto, ainda é 1 hora só comparado com 23 horas que o bicho não está fazendo nada. Então, a gente acredita que esse efeito que a gente vê no bicho tratado com 8 semanas, sacrificado 24 horas, é muito mais um efeito crônico do que um efeito agudo. Não, eu só fiquei me perguntando isso mesmo, mas também tem um efeito de aumento em outros tecidos também de Dyson, né? Vocês só pegaram em um tecido adiposo, tem aumento em outros também. Assim, eu só fiquei me questionando esse pontinho assim, mas eu tô convencido. Mas faz todo sentido. Se realmente, eu acredito assim, a gente nunca testou destreinar os bichos para ver quanto tempo esse aumento permanece, né? Se, por exemplo, se eles ficarem, sei lá, 2 dias sem treinar, 3 dias, será que a gente vai ver, né? Então, quanto tempo você precisa ter essa manutenção de exercício para manter esses níveis, o que é importante também, né? Mas a gente não fez isso. Bom, então aqui a gente vê que, né, a MPK tem esse papel importante na regulação de Dicer, né? E aí, quando a gente pensa sobre exercício, e aí, como eu tinha mencionado anteriormente, que uma das funções do tecido adiposo durante o exercício também é de secreção de moléculas, né? Só que não só o tecido adiposo, como o músculo também secreta moléculas, e assim, o corpo como um todo, as células como um todo, e os órgãos, eles se conversam, né? Para tentar ali, lidar com aquele insulto que é o exercício. Então, o que a gente tem na literatura até o momento uma das principais conversas é entre músculo e tecido adiposo. Então, quando você está fazendo exercício, você tem a sinalização que vem do cérebro, né, que a gente fala que são as catecolaminas, indo tanto para o tecido adiposo quanto para o músculo, aqui no caso, e isso vai gerar uma sinalização especificamente naqueles tecidos para eles reagirem ao estímulo que está sendo dado. No entanto, além dessa comunicação de sistema nervoso central com a periferia, a gente tem a periferia se comunicando também para tentar lidar com o que está acontecendo. No caso do músculo, a gente pode citar as miocinas, né? E aí tem a erisina, meteorina, tem a interleucina 6. Então, essas moléculas, elas interagem com o tecido adiposo. Do mesmo jeito, o tecido adiposo também como se comunica com o músculo. Então, aqui a gente tem o que a gente pode chamar de adipocinas ou moléculas sinalizadoras. E a gente tem a hipótese de que microRNAs também saiam do tecido adiposo e possam ir para o músculo, por exemplo. Até hoje, a gente tem vários dados mostrando que microRNAs são secretados na circulação. Existe diferença entre microRNAs circulantes de quem faz exercício e de quem não faz, mas até hoje a gente não tem nenhuma evidência que mostre que um determinado microRNA está saindo do tecido adiposo e indo para o músculo. Então, a gente supõe que isso esteja acontecendo, a gente está trabalhando para descobrir isso, mas a gente ainda não tem nenhuma evidência concreta. No entanto, a gente sabe que essas moléculas estão aí na circulação e existe essa conversa entre músculo e tecido adiposo. E aí, nossa próxima pergunta foi se o controle de Dicer no tecido adiposo é simplesmente autônomo, né, essa indução de adrenérgica no tecido adiposo, aumentando o Dicer, ou se talvez existe uma comunicação entre músculo e tecido adiposo. Então, o que a gente fez? Em colaboração com o pessoal da Dinamarca, a gente usou um animal que a gente chama de AMPK-KD, né, que é Kinase Dead, onde o animal tem essa AMPK no músculo, mas ela não funciona. Então, a capacidade catalítica dela não funciona, né? E aí, a gente, como tinha essa ideia de MPK, regular Dicer no tecido adiposo, a gente também tinha essa ideia de tentar ver se a MPK era importante para o músculo e talvez regular Dicer no músculo também, a gente não viu nenhuma regulação. E se o fato de você causar um defeito no músculo, né, isso poderia resultar em alguma coisa diferente no tecido adiposo. Então, a gente tentou avaliar nesses animais que têm MPK no músculo, mas não funciona, se isso alteraria ou regularia Dicer de uma forma diferente. Vale ressaltar aqui que esses bichos, apesar da MPK não funcionar, eles correm o mesmo tanto, tá? Então, qualquer alteração que a gente veja em Dicer não é devido à quantidade e à capacidade física desses bichos. Então, só para a gente relembrar aqui um pouquinho o que a MPK faz no músculo, então, quando você tem um exercício, você diminui os estoques de energia, isso aumenta a taxa AMP-ATP, vai ativar a MPK, para ativar a captação de glicose e ácidos graxos, e aí oxidação de substrato. Então, o que a gente fez? A gente pegou animais sedentários, tanto
controle quanto kinase dead específico no músculo, por isso tem esse Nzinho aqui de muscle. E aí a gente também pegou esses bichos e colocou eles para treinar, né? E aí o treinamento foi um pouquinho diferente. Aqui agora eles foram expostos a tanto treinamento voluntário na rodinha durante a noite e durante o dia 1 hora de esteira, que a gente chama que é o treinamento forçado, né? E aí esse treinamento foi feito por 6 semanas, uma vez por 6 semanas, 1 hora por dia por 5 semanas. E aí a rodinha, esses animais tiveram livre acesso durante as 6 semanas, e o sacrifício também foi depois de 24 horas. Então a gente sacrificou esses bichos e foi avaliar DICER no tecido adiposo. Então é isso aqui que a gente tem no tecido adiposo subcutâneo. Então a gente vê aqui que quando o animal treinado, wild type, né, controle treinado, você vê um aumento de 2 vezes de DICER no tecido adiposo subcutâneo. No entanto, quando você vai avaliar no animal que é nocaute para MPK no músculo, nocaute não, né, kinase dead, para MPK no músculo, a gente não vê DICER aumentando no tecido adiposo, né? E aí isso é verdade também para o tecido adiposo epididimal, né? A gente vê um aumento aí de 1,5 vezes, e aí quando a gente olha no animal que é kinase dead no músculo, a gente não vê esse aumento acontecendo. Então aí agora a gente estabelece uma comunicação entre tanto autônoma quanto endócrina de regulação de DICER no tecido adiposo através do exercício. Então você tem a atividade adrenérgica ativando os 2 tecidos, ativando a MPK no tecido adiposo, regulando o DICER, ativando a MPK no músculo, que induz a secreção de um fator que, infelizmente, até agora, a gente não sabe qual é que é, e aí esse fator vai lá no tecido adiposo e regula DICER. Se você tira a MPK do tecido adiposo ou a MPK do músculo, você não tem esse aumento de DICER, né? Então aí a gente imagina que exista um fator circulante que está regulando isso daí. Mas a gente precisa mostrar que isso existe, né? Então o que a gente fez? Então a gente usou do nosso protocolo de 3 dias de exercício, pegou animais Black Six, colocou eles para treinar por 3 dias e coletou o soro. E a gente foi e tratou adipócito diferenciado in vitro, né, com esse soro por 4 horas. E, de novo, esse tempo que a gente utilizou para tratar as células também foi baseado nos experimentos com isoproterenol. E aí, depois de tratar as células com soro de animal sedentário ou treinado, a gente avaliou DICER nessas células e a gente vê que a expressão de DICER aqui aumenta basicamente uns 70%, né? Então, indicando que existe um fator aí no soro que regula a DICER em adipócitos in vitro. E aí a gente também pensou, vamos fazer em vivo, né? Vamos validar isso em vivo. A gente pegou animais sedentários, né? E aí a gente tratou com soro de animal exercitado ou sedentário por 3 dias. E aí sacrificou os animais e avaliou DICER no tecido adiposo também. E aí a gente viu um aumento de aproximadamente 2,5 vezes, né? Mais uma vez sugerindo a presença de um fator na circulação que consegue aumentar a DICER no tecido adiposo. Então, aí a gente vem basicamente para esse modelinho, onde o exercício físico vai aumentar a DICER tanto de uma forma autônoma, né, da sinalização adrenérgica no tecido adiposo, e aí também através de moléculas, e aí a gente não entende qual molécula que é ainda, que vem do músculo e que é dependente da ativação da MPK. Então, a gente mostra aqui que DICER, a regulação de DICER frente ao exercício é dependente de MPK, tanto no tecido adiposo quanto no músculo, né? E aí agora a gente está tentando entender qual seria esse fator circulante. Bom, então até agora acho que ficou claro que de frente a várias intervenções que a gente fez, exercício com humano, com camundongo, in vitro, ativou a via adrenérgica, aumenta a expressão de DICER, né? Fez exercício, aumenta a expressão de DICER. Então, possivelmente, DICER é importante para o exercício de alguma forma. Então, nosso próximo passo foi pegar um animal que é nocaute para DICER no tecido adiposo, e somente no tecido adiposo, e colocar eles para fazer exercício, e ver o que acontece. Então, a gente aqui separou os bichos em controle e nocaute para DICER, sedentário e exercitado, e aqui a gente só fez um exercício forçado, né, na esteira, por 8 semanas, 1 hora por dia, e treinou em 60% da velocidade máxima, e dessa vez a gente colocou eles em high fat diet, porque a gente queria exacerbar
os efeitos deletérios, né? Então, a gente queria deixar os animais um pouco mais, eu diria, metabolicamente debilitado, e aí usar o exercício como uma forma de resgatar o metabolismo e ver se DICE também tinha algum efeito, participação nisso, né? Então, como a gente teve que fazer o teste de esforço máximo para predizer a velocidade de treinamento, a gente usou esse teste para determinar a capacidade física desses bichos. Então, antes de começar as 8 semanas, a gente fez um teste e depois das 8 semanas a gente fez outro teste. Então, a gente observa aqui que o animal controle, né, ele aumenta aproximadamente, ele sai de aproximadamente 16 metros por minuto no teste máximo dele, e esse teste, basicamente, a gente começa o animal com uma velocidade de aproximadamente, eu diria, 8 metros por minuto. De 3 em 3 minutos, a gente aumenta a velocidade em 2 metros por minuto, até o momento que ele não consegue correr mais. E aí a gente considera aquela velocidade como a velocidade máxima de exercício. E aí a gente usa dessa velocidade para apontar esse gráfico aqui, é isso que vocês estão vendo. Então, eles começam basicamente com uma velocidade máxima de 16 metros por minuto, e aí, depois de 8 semanas de treinamento, isso daí sobe para 20, né, mais ou menos, 20, 22. Quando a gente olha nos animais knockouts para DICE, no começo do treinamento, eles correm semelhante aos animais controles, então sem problema, não tem o DICE, não tem problema. No entanto, conforme você vai estressando eles com o exercício, eles não conseguem se adaptar, né? Então, é interessante ver que uma proteína que está no tecido adiposo, ela está interferindo na sua capacidade de se adaptar ao exercício físico aeróbio, que, no caso, avaliado pela velocidade máxima atingida por esses animais, né? Então, a gente começa a entender aí que DICE, possivelmente os microRNAs que são regulados por essa proteína, de alguma forma atuam no metabolismo do tecido adiposo, e isso é importante para que você tenha um tecido adiposo saudável, para poder, de alguma forma, não só, né, dando substrato para o músculo em exercício, mas como eu já mencionei anteriormente, o tecido adiposo também secreta moléculas, né, que vão ajudar no exercício. A gente não sabe se essas moléculas estão alteradas no nocaute para DICE, mas a gente sabe que tirando o DICE do tecido adiposo, você não melhora a sua capacidade. E foi muito legal, porque, né, a gente vê todo esse aumento de DICE, então a gente imagina, é importante, e quando a gente tira, a gente realmente vê que é importante para a capacidade física. E aí a gente foi avaliar quais seriam as possíveis causas, né? Então a gente pensou, bom, talvez a capacidade oxidativa, né, de produção de energia desses bichos não está deficiente, por isso a gente não consegue fazer com que eles corram mais. Então a gente pegou um animal nocaute para DICE e controle, e aqui eles são animais que eles não passaram pelo protocolo de treinamento. A gente pegou esses animais com 8 semanas, colocou eles para fazer uma única sessão de exercício, né, uma sessão de exercício máxima, como se fosse o teste que eu fiz anteriormente, coloca eles para correr, vai aumentando a velocidade até eles não conseguirem correr mais. E aí, o que a gente começa a ver no músculo, né? A gente faz esse teste, sacrifica o bicho logo após, coleta o tecido e faz a oxidação, que a gente fala de oxidação ex vivo, né? Então, é o músculo logo após o exercício, a gente coloca ele no tampão e vê a oxidação de substrato. Então, a gente fez isso para o músculo, a gente avaliou palmitato também, a gente não vê diferença, mas quando a gente avaliou a oxidação de aminoácido, nesse caso valina, a gente vê que o exercício aumenta a oxidação de valina no músculo, mas isso não acontece no animal que é nocaute para DICE no tecido adiposo. Então, antes de qualquer um animal jovem, né, 8 semanas, sem necessariamente ter sido estressado com 8 semanas de treinamento, antes mesmo disso acontecer, o bicho já não está respondendo bem à capacidade oxidativa de substrato no músculo, né? E a gente avaliou a oxidação de substratos também no tecido adiposo. E a gente avaliou tanto glicose, como vocês estão vendo aqui, mas a gente avaliou palmitato, avaliou aminoácido e não tem nenhuma diferença. No entanto, a oxidação de glicose, que é aumentada após a sessão única de exercício no animal controle, ela vai na direção oposta no animal que é nocaute para DICE. Então, a gente observa que a oxidação de valina no músculo e a oxidação de glicose no tecido adiposo, elas estão reduzidas no animal nocaute para DICE quando você coloca ele para fazer exercício. E aí a gente começou a pensar, bom, focando especificamente no tecido adiposo, o fato da oxidação de glicose estar reduzida pode ser simplesmente porque a captação de glicose está diminuída, então você, né, tem menos substrato para ser oxidado. Então a gente foi testar se a captação de glicose estava reduzida no tecido adiposo desses bichos. Então a gente fez um clamp, né, euglicêmico, e aqui sem a adição da insulina, é só a injeção
de glicose, né? E aqui são bichos já treinados, 8 semanas de treinamento, após 24 horas após a última sessão, eles estavam de jejum, e a gente meio que fez um GTT, só injetou glicose e avaliou a captação de glicose pelos tecidos. E é interessante observar que nos animais nocautes para Dicer, né, tanto exercitado quanto controle, quanto sedentário, a gente observa um aumento da captação de glicose no tecido adiposo epididimal e no tecido adiposo subcutâneo. Né? Isso é independente de fazer exercício ou não, simplesmente por ser nocaute para Dicer. E é interessante porque a gente vê que a glicose está diminuindo, a oxidação de glicose está diminuída, mas a captação de glicose está aumentada, né? Então, para onde que essa glicose está indo? E aí a gente avaliou a concentração de quê? De lactato no tecido adiposo e aqui no tecido adiposo subcutâneo. Então, a gente vê aqui que o animal wild type exercitado tem uma tendência bem pequena a ter um acúmulo de lactato no tecido. No entanto, quando você coloca o animal nocaute para Dicer para se exercitar, esse acúmulo é significativamente maior. Então, a gente acredita que essa glicose que está sendo aumentada aqui, quando você põe o bicho para fazer exercício, está sendo convertido em lactato ao invés de estar sendo oxidada, né? E aí a gente também, além da via da oxidação e da glicólise, a glicose também pode ir para a via da pentose fosfato, que é a glicose 6-fosfato vai ser, né, vai ser a participação da glicose 6-desidrogenase, fosfato desidrogenase, lá em cima na via da glicose, e a glicose pode ser direcionada para esse outro branch, né, para esse outro braço. Então a gente avaliou também a expressão desse gene para ver o que estava acontecendo. Então a gente vê uma tendência ao aumento aqui no animal que faz exercício e controle, mas no animal nocaute para Dicer, a gente vê, né, uma diferença significativa se você comparar os bichos exercitados. Então o que a gente observa realmente além disso, a gente avaliou a expressão gênica de algumas enzimas da via glicolítica e elas estão aumentadas, né? Então, o que a gente observa é que o exercício, ele induz uma adaptação metabólica no tecido adiposo, tanto da via da glicólise quanto da via oxidativa, né? Mas quando você tira a Dicer, você meio que desliga a via da glicose 6-fosfato, que vai para a pentose fosfato, vai para o metabolismo redox, você desliga a via, leva para a oxidação de substrato, e aí a única forma que a célula tem para a produção de energia é a via glicolítica com produção de lactato. Porque quando a gente avalia o ATP dentro dessas células, a gente não vê diferença nenhuma. Tanto o tecido adiposo do animal controle exercitado ou sedentário, quanto do nocaute exercitado ou sedentário, tem o mesmo nível de ATP intracelular. Né? Mas quando a gente vê a preferência de substrato, a gente vê que o animal que é nocaute para Dicer, quando exposto ao exercício, ele enfatiza, prioriza a via da glicólise como forma de produção de energia. Né? E a gente vê que as vias, a gente avaliou outros marcadores de via oxidativa, a gente vê que isso não acontece no animal quando ele não tem Dicer. Então, basicamente, o que a gente viu até o momento? Bom, o exercício atua no tecido adiposo e regula a Dicer. E ao regular Dicer, o que está acontecendo? Bom, a gente tem aqui basicamente que o exercício relacionado ao metabolismo da glicose, ele vai aumentar a capacidade, ele induz a lipólise, né, aumenta a capacidade de captação de glicose do tecido, e aí a glicose pode ir tanto para a via G6-fosfato desidrogenase, que vai atuar tanto na atividade lipogênica da pentose fosfato do metabolismo redox, aqui pela produção do NAD-PH, é muito importante. A glicose pode também seguir a via do piruvato e do ciclo de Krebs, e também pode seguir a via do lactato. E é interessante aqui que essa via lactato-piruvato no tecido adiposo, ela acontece das duas vias, né? O tecido adiposo expressa LDH-lactato desidrogenase A e B. Então, tanto o tecido adiposo pode captar lactato, transformar em piruvato, quanto o piruvato pode ser transformado em lactato. Nem todos os tecidos fazem isso. Nem todos os tecidos expressam as duas isoformas, mas o tecido adiposo, interessantemente, expressa. Quando você tira Dicer, o que acontece? Você desliga a via do ciclo de Krebs, então você diminui a oxidação de glicose, você diminui a capacidade de lipogênese e de metabolismo redox e possivelmente pentose fosfato. A gente não testou essas duas vias, mas o animal nocaute para Dicer, ele é menos, o tecido adiposo dele é menos lipolítico, isso Marcelo já, menos lipogênico, menos lipolítico, o Marcelo já mostrou isso. E aí, uma vez que você está ativando a via da lipólise e você precisa de energia, né, para ter aquela parte da reesterificação que eu mencionei anteriormente, você precisa gerar ATP.
e a forma pelo qual a célula consegue fazer isso, tendo essas vias, essa via do ciclo de Krebs, principalmente deficiente, é através da via do piruvato sendo transformado em lactato, e aí acontece o acúmulo do lactato no tecido adiposo, que é o que a gente viu. Interessante mencionar aqui que aquele tecido adiposo, o acúmulo de lactato no tecido adiposo é observado quando a gente sacrificou os bichos, foi 24 horas após a última sessão. Então, aparentemente, é um efeito que permanece ali, não é uma coisa assim, fez o exercício, sacrificou o bicho, por isso que tem mais lactato. Não, ele está sendo ali emulado. A gente acredita que o tecido adiposo ainda está meio ativo ali depois do exercício, e a única forma de gerar energia é através da via da glicólise, né? Então, a gente vê esse acúmulo de lactato no animal nocaute para a Dicer. E é interessante mencionar também que a gente não vê acúmulo de lactato na circulação. Então, tanto durante o exercício, quanto 24 horas após o exercício, os animais controles e nocaute para Dicer, eles têm o mesmo nível de lactato. Então, aparentemente, é um negócio, é um fenômeno bem tecido específico mesmo, isso não interfere na circulação. Bom, e aí o nosso próximo passo foi tentar entender, já que Dicer é importante, a gente imagina que microRNAs, né, processados por essa proteína vai ser importante. Então, o próximo passo foi fazer um sequenciamento de microRNAs. E aí, como o animal que é nocaute para Dicer no tecido adiposo, ele não vai ter microRNAs, a gente decidiu fazer esse sequenciamento nos animais, considerando os animais controles e os animais que são a MPK kinase dead no músculo, né? Porque é interessante esses bichos, porque eles têm Dicer no tecido adiposo, então a gente vai ter o processamento de microRNA acontecendo ali, mas a gente não vai ter o processamento de microRNA acontecendo que é sensível ao exercício, porque esses bichos, quando eles fazem exercício, o Dicer não aumenta no tecido adiposo. Então a gente decidiu usar esse modelo animal, e aí vocês podem ver aqui, o que é vermelho é o que está regulado para cima positivamente, o que é verde é o que está regulado para baixo, cada linha aqui é um microRNA, né? Cada coluna é um microRNA e cada linha é um bicho diferente. E aqui eu só estou mostrando os microRNAs, os top 50 microRNAs que estão positivamente regulados comparados ao controle sedentário, né? Então a gente vê aqui que o exercício aumenta todos esses microRNAs. A gente vê aqui o animal nocaute para Dicer, que é bem heterogêneo a expressão desses microRNAs. Quando a gente faz a estatística, não tem diferença, mesmo tendo alguns microRNAs que estão aqui vermelhinhos aumentados. E aí, quando você olha no animal que tem um defeito no músculo e não aumenta a Dicer no tecido adiposo, a gente também vê que alguns microRNAs em alguns bichos aumentam, outros a gente não vê esse aumento. Então, quando a gente faz a comparação estatística, realmente a gente vê que se você não tem a MPK no músculo funcionando, você não aumenta a Dicer, consequentemente os microRNAs não aumentam. E aí, entre esses 50 microRNAs que a gente encontrou, a gente caracterizou o microRNA 203, porque a gente observou que todas as vezes que Dicer é regulada tanto para cima quanto para baixo, esse microRNA segue o comportamento de Dicer. Então, com restrição calórica, esse microRNA, a Dicer aumenta, esse microRNA também aumenta. Com modelos de obesidade, Dicer diminui, esse microRNA também diminui. Então, a gente resolveu, e com exercício, a mesma coisa. Então, a gente resolveu caracterizar esse microRNA, e uma das formas que a gente fez foi superexpressar eles em adipócitos diferenciados. Então, o que a gente fez? A gente superexpressou esse microRNA em células TT3L1 e tratou com isoproterenol para mimetizar o efeito do exercício e avaliou a concentração de lactato no meio celular. Então, aqui o que você vê é uma célula controle transfectada com scramble, que é uma sequência controle. Quando você trata as células com isoproterenol, você vê um aumento da concentração de lactato no meio. Quando você superexpressa esse microRNA numa situação basal, você não altera a concentração de lactato no meio. No entanto, quando você trata com isoproterenol, você consegue aumentar, né, o lactato no meio, mas é bem menos do que a célula controle, né? Bem menos. Eu diria que uns 20, 30% menos do que a célula controle. Sugerindo que esse microRNA atua no controle da via da glicólise, pelo menos parcialmente, né? A gente não tem a diminuição total, né, ao níveis do controle, mas a gente tem uma redução da capacidade glicolística dessa célula. E aí a gente vê que isso, como eu estou mostrando aqui, a produção de lactato pelo tecido adiposo, ela acontece independente, mesmo numa situação controle. O problema é que quando você não tem Dicer, você não consegue cessar esse mecanismo. É como se a célula fosse a única forma de resposta ao estresse fosse glicolítica.
Pode ser para tentar inibir a lipólise, ou pode ser simplesmente por não ter outra forma de manutenção energética da célula, né? Porque quando você faz exercício, você vai ter a atividade adrenérgica atuando tanto no tecido adiposo quanto no músculo. No músculo, você vai ter a atividade da MK, que vai induzir glicose, captação de glicose, oxidação de substrato, ativação do ciclo de Krebs. Isso vai depender também dos substratos que estão na circulação, né? O músculo vai captar tanto aminoácidos, ácidos graxos e glicose. Por outro lado, você vai ter a atividade adrenérgica ativando a MPK também no tecido adiposo, né? E aí a ativação da MPK, tanto no músculo quanto no tecido adiposo, vai aumentar a Dicer, e aí isso pode acontecer através de uma molécula que a gente ainda não sabe qual que é. E aí, ao aumentar a Dicer, você ativa e melhora o metabolismo oxidativo, você aumenta a expressão desse microRNA 203 para poder inibir a glicólise, e aí para a célula voltar ao estado, né, basal, eu diria. Então, você tem a necessidade da glicólise ser ativada no início do exercício, mas esse mecanismo precisa depois ser reestabelecido e voltar aos níveis basais. Então, Dicer vem como o processamento de microRNAs, e possivelmente não só o microRNA 203, como a gente descobriu 50 microRNAs que são regulados positivamente, na regulação dessas vias para voltar a célula aos níveis basais, para estar sujeita e apta a um novo estresse. E quando você não tem DICE, a sua célula ela não volta a esses níveis basais, você não está apto a um novo estresse, e isso só vai piorando o metabolismo celular, né? E aí é o que a gente vê depois de 8 semanas de exercício, que o bicho não se adapta. A gente ainda não sabe, por exemplo, se tem alguma comunicação aqui entre tecido adiposo e músculo, que é dependente de Dicer, e talvez por isso o bicho também não se adapte. Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando também. Mas, basicamente, o que a gente vê é isso. Necessidade da sinalização de MPK nos dois tecidos, uma molécula secreta que a gente está tentando descobrir, que regula Dicer também no tecido adiposo e vem do músculo, e um metabolismo eficiente no tecido adiposo, dependente da via de processamento de microRNAs, para que você consiga se adaptar ao exercício. E aí, obviamente, eu queria agradecer a todo mundo que participou desse trabalho, o professor Marcelo, na época eu estava na Unicamp, na Unifesp, e aí ele se mudou para a Unicamp, eu fiz uma parte quando eu voltei de Copenhague, eu fiquei alguns dias lá ainda fazendo alguns experimentos. Muita gente do laboratório do professor contribuiu para esse trabalho, gente que já saiu, gente que ainda está lá. O Jonas, que foi meu orientador quando eu estava lá em Copenhague, junto com o Soren, que foi o autor que a gente dividiu a autoria nesse trabalho. O Thomas foi o que desenvolveu todo o trabalho de fazer transfusão de plasma de animal sedentário para animal exercitado e vice-versa. O professor William Festúcia, da USP, que ajudou nos experimentos de oxidação. E todas as outras pessoas que estão aqui, o Lício e a Daniela, que ajudaram em fazer respirometria nesses bichos também. E toda essa outra galera que ajudou, a doutora Julin, que é um grande nome do exercício, o Ron, que me ajudou bastante fazendo alguns experimentos, me permitindo que eu fizesse esses experimentos aqui, mesmo depois de ter saído do laboratório, e obviamente todos os financiamentos, que sem esse dinheiro e todas essas pessoas, esse trabalho não teria se tornado o que se tornou. Assim, eu acho que a gente que tem que agradecer e parabenizar o trabalho, e assim, com certeza foram muitos anos de trabalho duro, vários lugares trabalhando para conseguir publicar numa revista muito boa, né? Acho que o impacto do PNAS está em torno de 10. Acho que a satisfação que você deve ter assim, é sem tamanho. E quanta gente envolvida, né? De vários países e muita grana envolvida também, e acho que só reforça a importância que a ciência precisa de agências de fomento, que a gente até conversou antes, agências de fomento públicas e, sobretudo, também participação da iniciativa privada, que contribui muito em alguns países onde isso é uma realidade mais evidente, e a ciência ela avança quando existe dinheiro. Bom, eu me dou por satisfeito, Márcio, eu acho que só consigo parabenizar a Bruna. Eu só queria, na verdade, só um segundinho, Thiago, que você chama a vinheta, na verdade, só queria eu parabenizar, né, o grupo. E uma coisa que eu achei muito legal do trabalho é que, tirando os animais, que são algumas tecnologias um pouco assim mais complicadas, mas o resto, todo o trabalho são com experimentos assim, tipo, bastante simples. Então é tudo bem pontual, assim. Então pega, faz um PCR ou um blot, ou ensaios um pouquinho mais complicados foram os ensaios de avaliar os metabólitos consumidos, tudo.
mas é tudo bastante simples, assim, né? Então, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção do trabalho, assim, são perguntas, assim, bastante relevantes que foram respondidas de uma forma bem simples, porque eu gostei muito disso. Então, acho que isso parabenizar, porque não é, geralmente, às vezes as pessoas querem enfeitar muito, fazer mil e uma coisa, mas não necessariamente é preciso disso, né? Então, tipo, uma boa também, pergunta é essencial. uma boa pergunta e, tipo, assim, resposta pontual, assim, acho que foi muito bacana. Não, obrigada. Eu acho que realmente é muito. Às vezes a gente tem a ideia de que ciência boa vai ser feita com as tecnologias mais avançadas, mais assim, né? Que a gente fala mais fancy, mais nossa. Não, você consegue, é óbvio, depende da sua pergunta. Eu tive bastante sorte também com a minha pergunta. Mas eu também curto essa ciência simples, assim, não rasa, mas simples de ser testada. Porque aí você consegue ter reprodutividade, você consegue que outros laboratórios também trabalhem com o mesmo modelo. Fica uma coisa mais, eu diria, palpável, né? Tanto para quem faz quanto para quem lê, de falar, nossa, eu consigo fazer isso daqui, né? Então, acho que Exato. é legal também. Obrigada por pontuar. E aí, outro ponto também, na verdade, que me chama bastante atenção também é a escrita do trabalho também, que geralmente, assim, tá muito direto, assim, também, né? Parece que eu tô babando ovo, mas não, é porque realmente me chamou atenção isso de experimentos simples e a escrita também tá muito fluida, tá? Tipo, assim, tá muito bom, foi muito bem feito o trabalho como um todo, assim, acho que foi o que chamou atenção pra gente poder chamar você aqui, né? Obrigada. Tá de parabéns, você e todo mundo. Obrigada mesmo. Agora sim, Thiago, roda a vinheta. Vamos para a dica do colegiado. Bom, vou dar a palavra para a nossa convidada. Então, Bruna, você pode ficar à vontade para indicar alguma coisa que você use no seu tempo, consuma no seu tempo livre, seja vinculado ou não à ciência, ou alguma coisa mesmo como entretenimento puro. Fique à vontade. Bom, eu tenho duas coisas que talvez eu acho que são um livro que eu comecei a ler recentemente, foi um presente de uma amiga minha que chama Bruna também, ela é neurocientista, está aqui na Harvard, e porque a gente conversa bastante sobre essas questões sociais e representatividade, principalmente da mulher na ciência, né? Tem um cientista chamado Ben Barres, ele já até morreu, ele é neurocientista, morreu em 2017, e ele é um homem trans. E aí ele escreveu uma autobiografia falando sobre a experiência dele antes e depois da transição na carreira acadêmica, né? E aí tá aqui, eu não sei se acho que vai ficar ao contrário, mas esse aqui é o título, né? E basicamente ele cita, aqui no começo até tem uma citação dele que saiu na Nature, que ele fala que uma das diferenças que ele mais notou de pessoas que não sabiam que ele era um homem trans, né, que não sabiam quem ele era antes, que só conheceram ele depois da transição, foi que ele conseguia terminar uma frase sem ser interrompido. E aí, durante o livro, ele vai falando de todas as vezes, teve um momento que ele descreve que ele deu uma palestra, e aí as pessoas saíram falando muito bem, e falaram assim, é engraçado, né? Ele fala muito melhor, ele apresenta muito melhor que a irmã dele. E a irmã dele, na verdade, era ele antes da transição. Então, assim, como simplesmente uma imagem masculina pode mudar completamente como uma pessoa vai olhar para você e avaliar. Isso é uma coisa que às vezes a gente até discute aqui entre as mulheres pesquisadoras, que a gente tem seminários aqui que a gente faz para o Instituto todo, e a gente começou a perceber que, hora ou outra, a gente recebe perguntas mais difíceis ou é mais pressionada. E aí eu tinha sentido isso e eu comecei a perguntar com outras mulheres, elas falaram a mesma coisa, assim. Então, é muito interessante ver como isso acontece, assim. Eu comecei a ler esse livro e assim, eu só vi verdades. Mas como a gente não presta muita atenção, às vezes, no nosso dia a dia, e às vezes essa diferença é muito sutil, né, é institucional, né, não é que a ciência é machista, né, mas a ciência é feita por seres humanos, e por muito tempo foi feita só por homens, né, homens brancos. Então, esse livro traz toda uma representatividade, tanto da questão da transição, de ser um homem trans, que ele começou a ganhar muito mais respeito, né, e também da presença de pessoas transexuais nos espaços, né, que a gente também não vê muito isso acontecendo em qualquer lugar, ainda mais na ciência, né. Então, é um livro que eu comecei a ler e assim, só a capa já você fala, nossa, na sua mente, assim. E um outro podcast que eu assisto, que eu ouço ultimamente, desde que eu mudei para cá, para melhorar o meu inglês, a maioria das coisas que eu ouço é em inglês,
que é um podcast chamado Hidden Brain. E lá eles discutem sobre vários assuntos, fala sobre a questão da desconstrução de preconceito, fala sobre questões, um que eu ouvi muito legal, que falava sobre o cérebro vermelho e o cérebro azul, e aqui no caso as cores têm relação com ser democrata ou ser republicano, né? E aí, como isso acontece, as pessoas que têm esse pensamento mais progressista e as pessoas versus as pessoas que têm um pensamento mais conservador. Então, fala sobre a procura da felicidade. Então, é um podcast de filosofia que traz várias problemáticas que, assim, né, acho que tira a gente bastante da nossa zona de conforto em relação a como a gente enxerga o nosso dia a dia. E quando, né, eu tô assim, querendo só relaxar, eu não quero nenhum problema, não quero pensar sobre problemática, sobre problemas sociais, nem nada, assim, apesar de eu não ser uma pessoa que sou muito fã de me maquiar, eu assisto alguns reality shows na internet, na Netflix, um que eu tô assistindo agora, recentemente, só tem 2 ou 3 temporadas, chama Glow Up, que é basicamente uma competição de maquiagem, mas são maquiagens artísticas, assim, né? Não é só passar um rímel e um lápis, é construir um contexto, uma história através da maquiagem. Eu acho isso sensacional, porque as pessoas transformam uma ideia, como a gente faz, transformar uma ideia num artigo, eles transformam uma ideia em arte, e eu acho isso maravilhoso. E aí, quando eu tô só querendo ver alguma coisa bonita, sem pensar em nenhum problema muito pesado, eu assisto esse show no Netflix. Então, acho que seriam essas duas coisas que eu indicaria, né? Esse livro, eu não sei se ele tem tradução para o português, mas também é uma coisa que eu comecei a fazer mais, que é ler livros, não só ler artigos, mas ler outras coisas em inglês, né? Livros que não são necessariamente científicos, para adquirir mais vocabulário, né? Ajuda bastante. Quando eu leio e quando eu ouço coisas e quando eu assisto, a maioria das coisas são... a maioria não, tudo é em inglês, para treinar. Porque por mais que eu estou aqui, ainda tenho... Né, eu sou casado, então a minha esposa, ela fala português. Eu tenho um monte de gente de brasileiro no laboratório. Então, só para manter mais vocabulário, mais afinado, eu tento fazer as outras coisas em inglês. Marcinho, a sua dica? Bom, a minha dica do colegiado vai ser um curso ministrado pela professora, a doutora Alicia Kowaltowski, daqui do Instituto de Química daqui da USP, que é onde ela fala sobre o metabolismo da melhor organela que a célula tem, que é a mitocôndria. Então, é um curso todo ministrado no YouTube. Então, tipo, o único problema é que ele está em inglês, então talvez a pessoa seja mais voltado para as pessoas que falam inglês, mas ainda assim, se tiver oportunidade, assista, que são aulas muito boas, uma professora muito didática, vocês não vão se arrepender. Legal. Eu, inclusive, já até assisti a primeira. Bom, a minha dica do colegiado eu quero sugerir às pessoas para, quando tiverem o tempo livre, entrem no canal do YouTube do Roda Viva e acompanhem as entrevistas lá, não só aquelas que são da semana corrente, mas eu tenho assistido algumas entrevistas da década de 90, início dos anos 2000 e personalidades daquele contexto, e a gente consegue ver como que a nossa sociedade é muito cíclica e parece que os problemas que a gente tinha há 20 anos atrás permanecem os mesmos, né? E basta a gente, enquanto sociedade, sei lá, tentar mudar isso de alguma forma. Mas, enfim, então, o canal do Roda Viva tem muita coisa legal e eu acho um super canal para desligar um pouco a cabeça, ficar ouvindo ali, enquanto lavo uma louça, eu deixo uma entrevista rolando. Bom, então é isso aí, galera. Bruna, mais uma vez, muito obrigado por ter mostrado o seu trabalho, parabéns de novo e, bom, a gente se vê pelas redes sociais e, Marcinho, te vejo semana que vem. Semana que vem, galera, muito obrigado, Bruna. Porta sempre aberta para você apresentar os seus trabalhos futuros e, bom, agradecer. Galera, próximo paper publicado, vem aqui falar com a gente. Eu vou cobrar vocês, viu? Não me chamar, pode cobrar. Beleza. Bom, é isso. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço.